Oi pessoal, começa agora o programa para quem se interessa pela vida ou quem somos nós. É o Slow Talk, que já tem 5 anos e mais um pouquinho, e quem quiser ouvir ou assistir as conversas que nós já fizemos, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolha a série, o programa, a pessoa, o especial, aquilo que você gostar mais. Este aqui é mais um especial. Esse ano nós fizemos muitos especiais, este é um ano especial. Muitas pesquisas têm saído indicando que o Brasil tem índices bastante acima da média da maioria dos países quando o assunto são distúrbios psicológicos e psiquiátricos, depressão, síndrome do pânico, DDA e ansiedade, por exemplo, nós somos o primeiro no mundo. Para tentar nos ajudar a entender por que esse país tropical, abençoado por Deus, que tem uma imagem de alegria no mundo, sofre tanto, nós trouxemos o psicanalista, professor de psicologia clínica da USP, pós-doutor pela Manchester University, Christian Dunker. Quem é você? Sou Christian Dunker, sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e, por enquanto, ser humano. O que quer dizer isso? Quer dizer, compartilhar de uma experiência indeterminada, né, em torno de para onde vamos, de onde viemos e quem somos. Nós vamos voltar nisso de algumas vezes. Me conta um pouquinho por que você escolheu, um pouquinho da tua história, uma biografia, por que você entrou nesse caminho? Eu fiz 3 anos na psicologia na USP e larguei, como larguei outros também, larguei 6. Como é que você entrou nessa aí? Como você escolheu? Por quê? Por que eu entrei na psicologia? Esse caminho, por que esse caminho? O que te fez escolher esse caminho? Acho que posso dizer assim que quando era adolescente, né, tinha uma experiência de sofrimento muito intensa, um sentimento assim de inadequação, de que o lugar no mundo não era claro, também de vir de uma escola e de uma família bastante assim rígida, né, de tradição alemã, e que não dava muito espaço para, vou chamar assim, as coisas do espírito, né? As coisas da literatura, da mente. Então, acho que essa compressão da experiência, da expressão de si, ela me levou à psicologia. A acreditar que fazendo um curso de psicologia iria te ajudar a se auto-entender, é isso? Um pouco, sim. Tem muita gente que entra com essa ilusão, você saiu e ficou desiludido, né? Na verdade, não lembro muito bem como é que foi que isso aconteceu. Mas eu lembro que tinha questões assim com formas religiosas importantes, né? Com orientalismo, antroposofia, teosofia, ocultismo, que era uma coisa dos anos, hoje olhando para trás, 80, né? Da gente tentar pensar assim, o mundo a partir dessas coisas assim, misteriosas, que apontavam no fundo, hoje lendo, né, para a ideia de que outros mundos são possíveis, existem outros mundos, não é só isso, né? Muito além da metafísica assim, tradicional, né, da tradição católica ou cristã brasileira, né, na qual a gente mais ou menos é formado. Eu acho que, agora que você perguntou, né, eu lembro assim de como o Brasil era um país fechado, como, sim, você precisava fazer uma viagem para o Paraguai para comprar uma coisinha que não tinha aqui no Brasil. Whisky, vinho... E era contrabando, né? E era um contrabando, a coisa assim. Então, acho que essa coisa do Oriente, né, do distante, era um jeito da gente se inventar, né, uma forma de sair daqui, né, de ir para outros mundos, outros universos. Né? Quantos anos você tem, desculpa?
E eu tenho porque 52 muito parecidas. Eu acho que da eu sou um pouco mais velho, mas é muito parecido as buscas, assim, né? E eu do Oriente, eu falei, bom, devemos estar próximo. Daí você fez psicologia. Eu fiz psicologia numa época que a gente estava passando assim, a redemocratização, né, do país, vivia o Diretas Jás, enfim, fundação do PT e a reforma da USP, né, a reinvenção assim, do centro acadêmico, foi o primeiro presidente do centro acadêmico, enfim, que refundou lá o CA na psicologia. Então eu vivi muito intensamente essa parte política, né, que era daquele momento. E daí começou, era uma época que a gente podia usufruir da USP de um outro jeito. Então eu fui fazer 2 cursos ao mesmo tempo, fiz psicologia e fiz ciências sociais. Daí quando eu estava no 4º ano, eu ganhei uma coisa que é uma coisa realmente que mudou muito a minha vida. Foi uma bolsa de estudos para estudar psicanálise. Psicanálise é coisa de rico, coisa elite, né? Então a gente ia para a Argentina, chegava lá, os caras... Que tá lotado, né? Tava lotado de psicanalistas e você via uma outra posição social da psicanálise, né? Então voltava e falava, não, pra gente não dá, porque aqui muito caro, poucas associações e tal. E eu ganhei uma bolsa, então eu estudava assim, dia e noite, metido em debates assim, intelectuais, políticos, acadêmicos, né? E quando eu estava no 5º ano, uma professora me chamou para fazer o mestrado. Então eu fiz o mestrado muito rápido, fiz o doutorado, e daí entrei no curso de filosofia. Eu sou um cara que gosta de estudar, gosto de escrever, gosto de pensar, assim, né? Para mim é uma aventura, uma viagem. E ainda me pagam por isso, pô. Bom, vamos lá. A gente está aqui, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar. A gente está aqui nesse programa especial aqui sobre, eu estou chamando de doenças modernas, o que não é necessariamente verdade, mas essa ideia de que depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que o Brasil hoje é o país com o maior nível de ansiedade do mundo, DDA, etc. Quando eu estava lá na psicologia, lá quando você estava lá, não era uma coisa comum, assim, não é que não existia, mas não era uma coisa da maneira que a gente fala hoje em qualquer mesa de restaurante ou de bar ou no ônibus. O que aconteceu, a ideia assim, sob a tua visão, o que aconteceu nesses últimos 30, sei lá, anos, vou chutar um número, da gente disso ter ficado tão forte? Por que isso está acontecendo? Tanto com os jovens como os mais velhos, etc. O que houve? Bom, primeira eu sei que é comprido isso, eu sei que é comprido. Então, vamos aos poucos, né? Primeira coisa é que tem um certo assim, centramento temporal da gente em relação ao sofrimento, né? Então a gente tende a achar que formas novas de sofrer, elas são inéditas porque você está sofrendo, né? Então, o que você falou aí, né, de que a modernidade vem junto com a ideia de que estamos ficando todos loucos, isso estava nos românticos alemães e ingleses do século XVIII, XIX. Isso estava, por exemplo, no texto de um cara chamado George Beard, que é um americano, que escreveu em 1890 um trabalho sobre neurastenia. E o trabalho dizia o seguinte: a nova nervosidade, o novo nervosismo moderno. Estamos ficando todos loucos. Por quê? Porque agora estamos usando o relógio. É uma coisa assim que deixa a gente louco, a gente fica olhando no relógio, e daí o relógio fica pressionando a gente, isso torna a gente assim neurastênico. Então esse diagnóstico de que estamos enlouquecendo é antigo. Ele é antigo, né? Então a gente tem que dar um desconto de base, que é assim, sucessivamente nos achamos mais loucos do que os nossos ancestrais, né? Mas isso está acontecendo? Porque pode ser, né? Que a gente está ficando mesmo mais louco do que os outros, ou não? Eu acho que, então, agora a segunda parte, né, é que eu acho que você tem inteira razão de que algo mudou, algo assim estrutural, algo mais essencial na nossa forma de vida, mudou de tal maneira a criar mesmo, a inventar uma outra experiência do sofrimento. Ou seja,
não só dos sintomas, você está falando sintomas, né? Então, depressão, síndrome do pânico, sei lá, uma ideia obsessiva, né? Uma melancolia. Sintomas, eles são assim democráticos do ponto de vista histórico. Eles estão lá desde os gregos e tal. Mas nem todo sintoma faz a gente sofrer da mesma forma. A gente pode ser mais intolerante ou menos intolerante com o sintoma. A gente pode dizer assim, olha, esse sentimento de inadequação corporal, essa conversão assim histérica, é porque Deus mandou. É porque eu tenho que aceitar isso aí. Isso é parte do destino das mulheres. Então a gente sofre, a gente então tem o parto, e a mulher foi feita para sofrer, e isso, a narrativa que a gente tem, a interpretação que a gente faz, ela modaliza a quanto de sofrimento a amplitude vai vir. do Exatamente. sofrimento de acordo com o jeito que eu encaro o meu sofrimento. Isso. O jeito que eu encaro, e eu acho que aí tem 3 coisas decisivas. É a forma como eu reconheço e a forma como o outro reconhece. Né? Então, por exemplo, eu posso ser um pai que diz, engole o choro, cala a boca e vai em frente. Eu posso ser um pai que diz, não, mas isso tem um problema, vamos falar a respeito, que está um psicólogo, está acontecendo algo. Você vê, são narrativas diferentes sobre o mesmo acontecimento, só que essa é a mágica da vida psíquica. Que a interpretação que a gente faz do que a gente está vivendo muda o que a gente está vivendo. Nem sempre isso vale, isso não vale para tudo. A interpretação que eu faço de uma pedra não muda aquela pedra. Agora, o fato de eu dizer para mim mesmo que aquele sofrimento é legítimo ou ilegítimo, que ele é moral ou imoral, que ele é assim da minha cultura, da minha época, do meu gênero, ele me muda, me transforma. Tá? Posso só fazer uma parêntese da pedra? Diga. Não muda a pedra, mas muda o teu olhar sobre a pedra. Exatamente. Né? Isso sim, mas Perfeito. a pedra em si não muda. Exatamente. No teu caso, muda você. Isso. Nisso que a gente está falando. Muda aquilo do que você aquilo tá que eu falando. penso me muda. Isso. E aquilo que o outro fala. O outro fala também me transforma. E como eu recebo aquilo que o outro fala, Isso. me transforma. E é isso que mudou no tempo, é isso que você está dizendo? Isso... Não é que aumentou o número de depressivos, não é que aumentou o número de ansiosos. É claro que aumentou numericamente porque a população aumenta, né? Nós estamos falando proporcionalmente. Tá. Não é isso. E agora eu vou encaixar uma outra ideia, Tá que bom. é assim, vamos dizer que o sofrimento não é uma experiência patológica, é uma experiência moral, uma experiência de estar vivo. É bom, vai ter coisas que... 100% da humanidade. Tá 100%. certo? Você vai morrer. Os amores não vão dar certo, você vai ser despedido, a vida vem com isso aí, né? O que acontece? A gente pode tratar mal isso, a gente pode assim, lidar com isso, a gente pode fazer algo com isso. Quando a gente trata mal, aí surgem sintomas. Aí, Posso então, parar de novo? Pode. É assim, dores teremos sempre. Antigamente se via isso com mais estoicismo, ou seja, é assim. Dor é assim. Antigamente, que eu digo, não lá longe. Tá, mas... Agora, há pouco tempo atrás, a geração do meu pai, talvez até a nossa, bom, dor é dor, né, meu? Faz parte da vida. Depois, vê se é isso. E de repente você começa a achar que dor é um empecilho da vida, começa a ser mais sensível a isso. É isso? Mais ou eu menos. vou tentar assim ser mais cortante, dizer Tá. assim, se a gente fosse datar essa mudança, eu diria, ela começa em 1973. Né? Antes disso, depois disso. Por quê? Claro que eu estou forçando Não, claro. assim a data, né? Mas por uma série de razões, né? Em 73 a gente tem uma grande mudança no código das doenças mentais. Né? Portanto, na forma como a gente as reconhece e valida medicamente. Né? Então, até 73, o nosso vocabulário era um. Depois de 73, ele se ampliou. Começou uma marcha em que novos transtornos mentais foram sendo inventados. Né? Então, lá a gente tinha por volta de 80, hoje a gente tem por volta de 400. Opa! Vamos parar. Nós não... Mas eles existiam lá, só não eram nominados. Então, essa é uma grande discussão real, porque
o que aconteceu naquele momento. Se pensou o seguinte, é tão difícil assim, a gente saber qual é a causa dos transtornos mentais, que vamos deixar de lado a perspectiva de olhar pelas causas e vamos agrupá-los por convenção. Então, o cara que tem dor nas costas, problema para dormir, perde o apetite, o sexo não vai bem, ele perde o gosto pela vida e tem um certo desânimo, vamos chamar isso de depressão? Vamos. O que causa isso? Não importa. Não importa, não vamos chamar isso de depressão porque isso anda junto. Né? Então há uma supervalorização da ideia de síndrome. Né? A síndrome é um conjunto de signos, eles andam juntos, mas não necessariamente a gente sabe qual é a causa. Né? Isso então tem uma datação. Né? Você tem até um determinado momento a gente pensava a partir das causas, a partir daquele momento a gente começa a pensar a partir de convenções. Por isso que aumentou tanto o número de nomes para o mal-estar. Né? Só que se a gente voltar no que eu falei há pouco, você vai dizer assim, mas então, se inventaram novos nomes, você está mudando a coisa, Na prática, sim. Né? Ou seja, coisas que antes alguém ia dizer toma vergonha na cara, agora alguém diz depressão. Isso muda o que está acontecendo com você, não é só a sua perspectiva a respeito. Né? Um segundo ponto para escolher esse ano é que esse é um ano em que, pela primeira vez, se colocou em prática, como política de Estado, né, uma nova forma de pensar a produção, né, que foi a implantação do modelo neoliberal pelo Chile nas mãos do Pinochet. Vocês vão dizer, mas o que isso tem que ver com doenças, né, com transtornos mentais? Acontece que há uma mudança, né, da maneira liberal de pensar o sofrimento, que era mais ou menos assim, sofrer faz mal para os negócios. Se você estiver sofrendo, você não vai chegar na hora, você vai produzir menos. Baixa produtividade. Você vai fazer, é ruim para a linha de montagem. Então vamos criar o quê? Aposentadoria, para aquele que poder liberar aquele espaço, vamos criar uma saúde do trabalhador, vamos criar recursos para diminuir o sofrimento. O sofrimento faz mal para os negócios. Mal para o bolso. Mal para o bolso. A partir de 73, né, quer dizer, Gary Becker, tem uma série de teóricos que começam a olhar para isso e dizer, não, mais ou menos. Se eu disser para uma empresa que eu vou demitir 10% dos funcionários no final do ano, independente de produção e de qualidade, o que eu vou produzir aqui? Uma paranoia artificial. Eu vou produzir medo. Eu vou fazer as pessoas sofrerem. Só que esse sofrimento vai fazer mal para o bolso? Não, vai fazer bem para o bolso. Vai fazer um departamento guerrear com o outro, vai fazer um cara ser mais produtivo, o outro cara rodar a noite trabalhando, o terceiro chegar mais cedo no trabalho, porque ele sabe que vai ter uma eliminação. Alguém vai dançar, então alguém vai dançar. Eu aumento a competição entre as pessoas. Só Hoje está comprovado que isso caia... Hoje está comprovado já por Harvard que isso cai a produtividade, não só, mas naquele a longo prazo, a curto prazo é verdade, não, é verdade, mas depois a empresa sofre, devolve tudo isso. Isso está comprovado, já que não deu certo, mas na época eu entendi o que você está falando. Era o que parecia. Não, na época, e daí você foi variando, mas essa política não mudou. Né? Quer dizer, hoje um bom gerente, ele é um bom gerente do sofrimento. E alguém que está operando com quanto eu vou fazer você sofrer para aumentar a produtividade sem ultrapassar o nível em que você vai fazer uma depressão e me dar um problema trabalhista. Sem eu estourar. É no limite. Ou então, para as classes mais populares, estourando o limite. Né? Então você cria sucata, você cria pessoas que são assim, moídas por um sistema tipo call center e vai ciclando, vai trazendo novas pessoas e deixando aquelas que você sugou para o SUS cuidar. Tá, então aumentou de verdade, então... Daí, estão tentando ir pela tua linha. Pegou, exatamente. Então existe um aumento... Existe um fator causal. De verdade, que faz com que as pessoas, de alguma maneira, se sintam, vejam menos sentido. Talvez na vida delas, ou se sintam mais ameaçadas na vida delas, o que aumenta a ansiedade, o que pode ser um trigger, um gatilho para a depressão. É isso?
É isso e mais algumas coisas, né? Porque então, eu estou olhando, dizendo assim, isso aqui, então, trabalho tem a ver com uma formação etiológica, causal de sintomas. Então, a maneira que o trabalho se organiza favorece, então, surgir mais isso, é isso? Sim. Se bem que o trabalho no século XIX era um desastre, não é isso? Exato. O trabalho no século XIX, as condições de trabalho hoje são melhores do que no século XIX, não é isso? Sim. Nas grandes cidades, talvez no campo não. A gente pode discutir, mas aí eu diria assim, não é só o trabalho. Tá? A gente teve uma outra mutação muito importante, né? Eu diria de mesmo peso proporcional, que é o que alguns teóricos chamam de encurtamento das narrativas. Ou seja, um declínio da linguagem que faz a gente experimentar o mundo como um mundo coletivo, como um mundo no qual eu estou junto com outros, né? Então, as narrativas religiosas, elas têm essa função, as narrativas do trabalho também. De unir as pessoas, é isso? De unir as pessoas numa grande história. De grupo. Isso. É isso? E que agora está mais individual. Pode sim, mas eu queria dizer assim que isso vai acontecendo no trabalho, mas isso vai acontecer na vida amorosa, né? Quer dizer, o que é o projeto de um amor em que você se casa para sempre e o que é uma vida formada de bolhas de bons encontros? Quer dizer, legal, eu prefiro essa. Você prefere essa, isso vai te trazer efeitos, vamos dizer assim, indutores de sofrimento. Vai trazer efeitos para a tua linguagem. E mudou a linguagem, mudou transtornos mentais. Então a gente tem uma mudança aí no suporte simbólico. Voltando, tá, mesmo quando aqueles casamentos eram, eu não vou falar de artificial, mas não era. Sofridos, né? Que as pessoas tinham que se suportar, porque teoricamente o divórcio é uma liberdade, tá certo? E o fim de uma certa hipocrisia. Então, mesmo com aquele sofrimento, mesmo com aquilo lá, aquilo de alguma maneira dava alguma estabilidade, é isso? E é isso que você está falando? Mas aí, mesmo com né? tudo isso... Então, mas eu vou acrescentar que é isso, mas vamos dizer assim, eu estou sofrendo pra caramba, né, nesse casamento vazio, como Madame Bovary, que não me retribui nada e etc. Mas Deus quis assim. Mas todos estamos sofrendo dessa forma, todas estamos sofrendo dessa maneira. Ou seja, essa interpretação que a gente faz da situação, que me põe como parte de um grupo que sofre junto e sofre por um bom motivo, que a gente tem que aceitar, isso muda a indução e a causação. Me ajuda a suportar isso e me ajuda a não ver como uma coisa tão grave. Exato. É isso. Naquele momento não é tão grave que estamos todos nessa. Sim. É isso? Exatamente. E aí a gente entra no terceiro elemento, que 73 é irmão de 68. Então há uma mutação na nossa forma de desejar e no aqui, valor no Brasil social. especificamente. No Brasil, né? Com algum retardo, né? com algum delay, mas chegou aqui na forma de uma mutação do que é que organiza nosso sentido de vida, né? E não mais, obedecer valores e padrões de submissão mais ou menos compulsório, mas uma vida bem acabada é uma vida que realiza seus desejos. Quais são os seus desejos? Difícil, né? Quando alguém diz para você como é que você tem que viver a sua vida, você sofre de um jeito. Quando você tem que criar-se, justificar-se, ajustar contas e medir-se pelo seu desejo, você tem uma mutação aí indutora de sofrimento. É a segunda vez que eu tenho essa sensação que liberdade e sofrimento, ou liberdade é ruim. É ruim não que é ruim, não é isso que você está falando, mas que a liberdade provoca esse tipo de sofrimento. Eu e Sartre. Eu e a torcida do Palmeiras. A liberdade vem com... É que teoricamente ela é boa. É boa, claro, é ótimo. Mas ela aumenta... Não quero voltar para antes de 73. Exatamente. Não tenho essa ideia, mas isso serve para a gente entender por que tem uma percepção social,
uma percepção coletiva de que a gente está enlouquecendo, que a gente está sofrendo mais. Porque a gente está mais livre e a gente sofre mais por isso. Sim, sim. Porque a gente está mais livre e a liberdade é uma tarefa. A liberdade é um trabalho. Ela traz responsabilidade, que é que nos dá o... Não é isso? Traz a ideia de que eu tenho que optar, de que eu sou dono da minha vida e de que isso, então, é muito mais difícil, é isso? Por exemplo, se você é dono da sua vida, se tudo depende do teu desejo e da tua relação com ele, se você não deu certo, se você não chegou naquilo que você queria, quem que é o culpado? A culpa é minha. Mas só sua. Mas essa narrativa não vem é falsa. Com o papai do céu, mas só sua. Mas essa narrativa não é um pouco falsa, quer dizer, porque existe uma estrutura toda, que isso parece aqueles papos, né, de eu posso, eu faço e tal, não sei o que lá, de um pouco de autoajuda. Mas que foi um discurso ascendente, né? Estamos falando da mudança, tudo bem, que isso já existia na virada do século XX, mas o nosso consumo de autoajuda disparou junto com o consumo de Ritalina, de Prozac. Portanto, a nossa decepção a nosso próprio respeito aumentou também, não é isso? Exato. Você estava falando da depressão, né? Isso é muito interessante. Por que nessa virada surgem novas formas de sofrer? Que elas já estavam aí, mas elas se tornam mais visíveis. E a depressão é um caso, a depressão e a ansiedade. Parece ser uma espécie assim amiga de da outra, uma amiga né? da outra, é isso. Às vezes andam juntos, às vezes separadas e tal. E o que é a depressão? Senão uma espécie assim de demissão ou de suspensão do desejo. Eu não quero mais brincar disso. Não quero mais brincar de ter que escolher o que eu quero, lutar por isso, poder me fracassar. Essa história de se produzir como desejante permanentemente é muito cansativo. Então você diz, puxa, aparece aqui a depressão como uma forma de sofrer compatível. De desistir ou de não conseguir articular uma forma de vida, né, que faça frente a essas condições. Né? Neoliberalismo no trabalho, redução de narrativas e o desejo como imperativo. Né? Isso de uma maneira inconsciente, porque a maioria das pessoas não deseja fazer essa desistência, tá certo? Claro. Algo que acontece lá no fundo. Exato, né? Quer dizer, não é um ato voluntário, claro. Assim, agora não quero mais saber disso. Claro. É que a pessoa não consegue. Ela não consegue. Então, mas é algo que acontece ali que a faz desistir. Porque dizem químico, não, é genético. Essa conversa já foi. Aí o remédio. Não, isso aí já mais ou menos se estabeleceu tanto para a psiquiatria quanto para a psicanálise, para a psicologia, né? O cérebro muda a tua experiência com outros, a tua experiência de linguagem, a tua experiência de linguagem e a tua experiência social muda o seu cérebro. Né? Então, você tem estudos aí que mostram como as psicoterapias alteram o cérebro, assim como se você dá um remédio, você também altera o cérebro. Claro. Daí que a maior parte dos tratamentos recomenda as duas coisas e os melhores resultados são obtidos quando você mexe com as duas. Né? O que as pessoas falam ali é que existe um gatilho, tá certo? Não necessariamente químico, mas que depois se transforma numa situação, não é isso? Tem gente que coloca assim, tem sempre um gatilho para alguma coisa. Esse é um modelo um pouco antigo, simplificado, né? Não é que ele seja falso, mas essa ideia do gatilho, assim como a ideia de que falta alguma coisa no seu cérebro, serotonina, dopamina, uma substância, não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim, né? Você tem diferentes tipos de depressão, na verdade, olha o que a gente tem aí, né? É a produção de uma grande história. Né? História depressiva. Quando você vai olhar de perto, como clínico, é o mesmo que você chegar para um médico e dizer assim, estou com febre. Estou com febre não quer dizer nada. Você pode ser uma tuberculose, pode ser uma sífilis, você pode ter qualquer coisa, pode ser uma virose, né? Então, a depressão é um nome bom, né? Porque ela consegue captar coisas de diferentes universos e reunir isso na experiência da pessoa, né?
Mas, na verdade, são vários transtornos, né? Então, você tem o modelo do luto, você tem o modelo do fracasso, vamos dizer assim, do reconhecimento narcísico, você tem o modelo da demissão do desejo, você tem depressões que são, vamos dizer assim, mais graves, de natureza psicótica ou melancólica. Então, é uma família, né? E cada uma delas com as suas origens. Isso. Uma é por gatilho, a outra é por, sei lá, porque chove, a outra é porque, enfim, você pode inventar várias metáforas. E mesmo essa questão do déficit de atenção com crianças, que eu não sei também se existe ou não existe, né? Diz que existe ou não existe. Tem gente que fala que isso não é uma... Olha, recentemente acompanhei a delegação brasileira que foi visitar escolas na Finlândia. Na Finlândia e Reggio Emília na Itália são 2 modelos para a criação escolar, né? E o pessoal chegou e perguntou, então como é que vocês fazem aí com a medicação, com as crianças que estão Ritalina? Perguntaram assim, medicação. O pessoal parou e falou, medicação, você quer dizer epilepsia? Não, medicação, a Ritalina, não tem. Não tem. A pessoa não entendeu a pergunta. Falou assim, você está falando assim de uma síndrome neurológica, pessoas que têm descompensação assim de Parkinson. Não, ou seja, um exemplo cabal, né, de que é um tipo de sofrimento, um tipo de sintoma que tem que ver com a relação que os professores têm com os alunos, tem que ver com o contexto do que é uma escola, e com o país, tem que ver também, com o que é a cultura, o que você espera de uma criança, vamos dizer assim, que vai ficar sentadinha prestando atenção enquanto a outra quer dançar, é muita coisa, né? O Brasil é um campeão mundial de consumo de Ritalina. Ah, é? Mais que os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos está na frente, né? Mas é um dos. Nós tivemos uma curva de crescimento mais rápida, vamos dizer assim, né? E isso é criminoso. Isso é uma coisa que já aconteceu no Brasil nos anos 60, quando se inventou uma síndrome chamada disfunção cerebral mínima, e que era um diagnóstico em massa. As crianças que não aprendiam, disfunção cerebral mínima. Você fazia um exame, um eletro, muito comumente um eletro dá uma onda alterada, e você dizia, aqui, tá, essa é a causa daquilo, né? Isso justificava a exclusão escolar, isso justificava que o cara não aprende, que é difícil às vezes aprender, que nem todas as escolas têm o investimento necessário para aquela criança, na sua singularidade, etc. Está acontecendo algo similar com o TDAH, né? Não é que não exista o quadro, mas não nessa proporção, né? O próprio inventor desse quadro deu uma entrevista antes de morrer para Der Spiegel, uma revista alemã, dizendo, olha, isso aí foi uma ficção que eu tive que fazer para uma pesquisa que a gente tinha aqui, mas esse quadro não existe, ele foi inventado em laboratório. Né? O inventor, você pode ir lá, é uma declaração do próprio. Né? É que nem a Ursal, que era uma brincadeira e virou coisa de debate. Sim. Mas como as formas de sofrimento elas foram sendo construídas por convenção, essa vale também. Mas por que não essa em vez de outra? Mas né? Que coisa maluca. Nós sempre fomos assim, quer dizer, a pergunta é, o que a gente está fazendo com a gente mesmo, então, se a gente começa a medicar nossas crianças de uma doença que elas não têm? O que está acontecendo, então? Se a gente começa a ter, em parte, existe uma maior ansiedade, porque eu estou entendendo, né? Existe sim uma maior ansiedade, pelas coisas que a gente já conversou, então existe um momento que propicia algum tipo de angústia maior do que era antes. Tá bom? Podemos falar assim. Em parte era assim. Em parte também nós estamos fingindo que tudo vai ser resolvido com remédio. É isso? Pois é. A gente está subestimando, né, os efeitos das mudanças nas nossas formas de vida. De repente, de uma geração para outra, você passa 8, 10 horas num telefone celular ou num computador, numa rede social. Você diz assim, nada vai acontecer. Não vai ter nenhum efeito no tipo de relação simbólica com o outro, na nossa aptidão para escuta, no nosso reconhecimento diferente. Vai.
Vai, nem que seja pela brutalidade como essa linguagem entrou na nossa conversa, né? Assim como você põe o sujeito para trabalhar full time, de forma precarizada, dia e noite, sábado, domingo e feriado, e vai dizer assim, isso não vai ter nenhuma conta para pagar. Vai. Você, vamos dizer assim, hiperindividualiza as pessoas, de tal maneira que o seu desejo, o seu projeto, o seu sonho, o seu objetivo, isso chega uma conta numa hora, né? Porque você não consegue mais escutar o outro. Consegue mais escutar o outro, você não consegue mais escutar a si. Você não consegue mais escutar a si junto com o outro, é como se você estivesse atacando aquilo que é o nosso antídoto natural para os sintomas, né? Nem tudo, não é? Quer dizer, antes de chegar no médico, a gente tenta tratar, né? O que está acontecendo é que você tem novos fatores etiológicos e que a gente está destruindo os nossos fatores de resiliência, os nossos fatores de culturais, cura. É isso? Nesse sentido, de relacionamento. No começo eu falei uma coisa assim, ó, se você não cuidar do teu sofrimento, ele vai virar um sintoma. Tipo assim, se não cuidar, que você tem um conflito, que você está com uma questão e tal, se você achar que isso, enfim, não existe, isso pode virar um sintoma. O que significa cuidar disso? Significa falar, significa ser reconhecido pelo outro, significa compartilhar, significa ter uma experiência temporal, outra que não a da aceleração, um monte de coisas. Coisas que significa você ter uma vida cultural mais rica e interessante, significa você ter algum nível de intimidade com o outro, não é privacidade, é intimidade. Claríssimo. Quer dizer, você ataca tudo isso, né, que são esses fatores que eu estou brincando aqui, né, da terapêutica natural, espontânea, não precisa de especialista para isso. E daí você se pergunta, estamos enlouquecendo? Claro. Você está pondo mais veneno na água e você está, vamos dizer assim, retirando as nossas defesas naturais. Isso. O final é horroroso dessa história. É isso? Vamos a continuar? Olha, há 40 anos as taxas de suicídio crescem no mundo inteiro. E o Brasil não é campeão nessa matéria. Não é mesmo, né? Não é. Está no grupo, assim, no pelotão intermediário. Está no Z8, né? Mas essa é uma questão escolhida pela Organização Mundial de Saúde como uma das 10 questões mais importantes para a saúde no mundo, né? E você vai dizer, por mais que você faça, por mais que você invista, há 40 anos as pessoas vêm assim elevando a taxa de suicídio. Que é a desistência final, né? Vamos dizer assim. Eu não gostaria de associar... Não é? É que aí fica parecendo o seguinte, as pessoas se matam porque elas estão deprimidas. Não é verdade. Não necessariamente, mas é a desistência da vida, não é? Não necessariamente de depressão, mas não quero mais participar desse jogo. Tá bom. No final isso. Eu desisto do jogo. É que tem outro tipo de suicídio, né? Você está falando do suicídio egoísta, né? Eu tô pensando tanto na minha dor que eu não quero mais. Mas tem outro tipo de suicídio, que é o suicídio altruísta, né? Em que, por exemplo, eu me mato em nome de uma causa, em nome de um ideal, onde, por exemplo, eu sou um rico empresário, perco tudo, eu me mato e mato os meus filhos e minha esposa porque eu não quero submetê-los à vergonha de virar pobre. Opa! Esse é altruísta? Eu acho egoísta demais. Por causa do ponto de vista dele, de que pobre e rico é que faz a felicidade. Né? Mas ele está poupando os outros. Ele acha que está poupando. Do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, claro. né? Do meu ponto de vista... Não, claro. É sempre esse que conta. Sim, mas me parece uma loucura, mas tudo bem. É uma loucura, concordo. Sim. Mas então, assim, a ideia de que o que você estava colocando existe cada vez mais gente que não está conseguindo conviver com para onde a gente está indo, é isso? E que isso pode estourar como uma depressão, pode estourar como uma ansiedade, DDA, blá, blá, seja lá o que for, DDA menos, né? Pelo que eu entendi, mais uma invenção, mas estoura, você entende, né? A invenção, ela não é anódina. Depois que você inventa, ela vira real. Ela existe, tá certo, é verdade. Então, mas voltando à minha sensação, assim, e daí? Quer dizer,
a caminhar, vamos a continuar esta maneira que a gente está lidando com a vida? Então, mas, onde que a gente vai? Eu realmente não sou pessimista nessa matéria. Não é, mas parece. Não que parece que você é pessimista. Eu fico pessimista quando você fala isso. Não, porque se você começa a olhar assim, geracionalmente o problema, né, a gente vai ver que está havendo uma mudança de atitude séria, importante, nos nossos jovens, por exemplo, que não topam mais uma vida de trabalho desse tipo, como talvez a gente tenha enfrentado. Que dizem, eu prefiro não ir para Harvard. Talvez eu quero um trabalho onde eu ganhe menos, mas eu tenho uma vida mais interessante, que eu possa viajar mais, que eu possa ter um convívio familiar mais importante. Isso não é a tendência brasileira, essa tendência... A Inglaterra, Estados Unidos também. Países desenvolvidos estão mais assim, há uma resposta para isso. As pessoas não vão ficar paradas assim, entrando no matadouro da ansiedade, da depressão, do pânico, do cutting, e não vão fazer nada. Nós temos que inventar as soluções para os problemas que a gente criou. E estamos fazendo. Como humanidade, como humanidade, como pensamento coletivo, né? Então, nesse sentido, você acha que nós vamos achar a saída, é isso? Estamos achando. Tem várias iniciativas, várias soluções que vão aparecendo e que você começa assim a detectar que a coisa é por aqui, né? Ou por ali. Olha, uma experiência bem sucedida. Ou esse tipo de coisa não pode acontecer. Por exemplo, eu acho que isso a gente realmente está num momento de assumir uma consciência maior sobre saúde mental. Né? Que compara o discurso sobre vá à academia e perca peso com vá a algum lugar cuidar da sua alma. Quem é que está ganhando? Né? Quer dizer, não se fala em cuidar de si. No sentido de, escuta, se você não se cuida mentalmente, vou chamar assim, a coisa entorta e tem que fazer. Olha o que a gente tem hoje de consciência de higiene, de saúde, de cuidados com a alimentação e o que a gente tem de consciência com cuidado de si. Zero. E por que você acha que a gente não tem? Porque não é um assunto novo, não é? E será que as pessoas não usam essas coisas místicas, astrologia, achando que está fazendo isso? Sim, como a gente usou. Isso. Sim. Sei lá. Tem o tal do mindfulness. Não, tá mindfulness, certo? sim, são todos que é um pouco diferente de astrologia, mas assim, né, é outro campo. Mas de qualquer maneira, assim, será que as pessoas não acham que estão fazendo através desse tipo de coisa? Né? Mas vamos dizer assim, que em termos de políticas públicas, né, em termos de coisas que ostensivamente são criminosas e deviam ser proibidas. Né? Por exemplo? Por exemplo, né, recentemente virou um debate com a Embaixada Brasileira em Tóquio, onde o sujeito contou a seguinte experiência. Aqui a gente tinha meia hora para o lanche e as crianças ficavam assim, fazendo bagunça. E depois elas ficavam muito agitadas e iam para a classe e não aprendiam. O que a gente fez? A gente decretou que não podia falar mais enquanto comia o lanche. Legal, né? Olha quantas coisas na sua vida não tem essa regra. Isso está prejudicando os negócios, corta fora. Isso está prejudicando o desempenho, põe para lá. O que acontece? 3 meses depois você tem uma epidemia de vômitos na escola. O que está acontecendo? As crianças estão vomitando, mas não tem nada errado com o lanche, a mesma comida e etc. Eu acho que é um exemplo cabal de quando você não lida e não reconhece os sofrimentos, né, ele vira um sintoma. Você tem um sintoma que é a epidemia de vômitos na escola. O que será que está acontecendo? Está acontecendo que existem procedimentos laborais, amorosos, sociais, que são da ordem do criminoso e que ninguém vai dizer, olha, não faça isso porque isso faz mal para as pessoas. Quem é que está falando nessa direção? Desse jeito? Desse jeito, ninguém. Sinto muito, mas procura, né, no discurso social, nos discursos políticos, nos partidos, ninguém está falando disso. Né? Mas aí, é super interessante o que você está falando. Vem talvez daquela ideia da eficiência, não é? E talvez essa ideia de eficiência levada ao extremo é que vai fazer esse tipo de
É um fator. Você entendeu? Aquilo, hoje tudo é mercado, tá certo? Quase tudo é mercadoria, quase tudo é mercado. O olhar, é isso. Não estou dizendo se é bom ou ruim, tá? Não tem julgamento de valor. Mas assim, então o jeito de medir é de eficiência, tá certo? O jeito de medir a vida hoje, tá certo? Resultados, métricas, valor agregado. É isso, tá certo? Goste ou não goste, né? É a lei que está na praça. É assim que está funcionando, independente do nosso olhar sobre isso. Então, enquanto isso não for ineficiente, não vai acontecer. Enquanto não aparecer, olha, isso aqui é mais eficiente eu olhar a mente, é mais eficiente. Você entende o meu raciocínio? Talvez esse negócio surja no momento em que a ineficiência chegue num nível que as pessoas... Tem um limite. Aí vai voltar e vai falar, nós precisamos cuidar disso porque é mais eficiente. É como um pouco aquilo que eu te falei, está provado que se você espremer demais, a competição demais, Harvard tem vários estudos de eficiência, de RH, etc., que criar um ambiente cooperativo é muito mais produtivo do que um ambiente competitivo. A médio e longo prazo. A médio e longo prazo. A médio e longo prazo, é isso. Hoje está comprovado, mas até chegar nessa comprovação, precisou chegar no extremo da competição e ainda é o que mais vale. Então talvez seja um pouco isso, assim. Talvez, isso que você falou é muito... As pessoas não estão cuidando eu vou chamar da alma, mas não é alma, tá certo? Podemos chamar, eu gosto de alma, porque aí fica uma coisa assim mais antiga e tal, não confunde com mente, com psique, e fica mais genérico. Eu gosto, pode chamar de alma. Então assim, este olhar da alma, que talvez seja da exclusividade da religião, né, que as pessoas olham como exclusividade da religião, essa é uma coisa que não se... Então, mas não aí se coloca, não se insere, não é isso? Aí você tem um ponto que a gente chegou em 73, tinha um outro fenômeno acontecendo lá, que é, no Brasil, emergência das religiosidades neopentecostais, ou também chamadas teologias da prosperidade. Então, essa ideia de acredito num Deus que está pagando mais, um Deus que me leva ao sucesso e etc., ela também foi incorporada, empobrecendo, né, essa narrativa mais clássica, mais extensa. É uma relação de mercado com Deus, não é isso? Eu dou 10 e recebo 100, dou 15 e recebo 150, dou 20... Agora, por exemplo, né, não queria que ficasse assim uma ideia de que bons eram aqueles tempos em que a vida era mais lenta e todos nos reuníamos no jantar de domingo porque a família e etc. Isso realmente é uma reação conservadora, é uma leitura retrógrada do que a gente tem que enfrentar. Não é por aí. Não é para voltar. Não é para voltar e voltando ao teu exemplo, né, ok, a gente está se orientando por resultados, métricas, objetivos. Tá, mas tem certas coisas que nessa gramática deveriam ser proibidas. Né? Por exemplo, atendo muitos empresários e tal. Para mim tinha que acabar com bônus. Bônus é uma coisa que mata as pessoas e prejudica o mercado. Por quê? Qual que é o teu ponto de vista disso? Os bônus, elas produzem relações predatórias com o que você está fazendo. Então você queima a sua empresa, você cria ações num valor, num patamar irreal, você fecha o budget e você se livra você entrega o que você prometeu e a firma fica um bagaço. E para você, acionista minoritário. Isso é um golpe. Isso é um golpe, que então é um golpe com quem é fora da empresa, é um golpe com o produto que depois você vai produzir simplesmente como um fake, e é um golpe dentro da empresa, porque isso vai implicar processos de avaliação que são políticos e que geram extorsões, que geram distorções. Quando você fala em métrica, é para ser de verdade, só que isso aí não é de verdade. Isso aí quem decide o seu bônus. Normalmente é o... 360, suas amizades, a política e etc. Isso então, quer dizer, nós somos tão objetivos, tão, vamos dizer assim, crentes em métricas que a gente se deixa enganar tão facilmente. E às vezes colocam métricas matemáticas.
cresceu tanto por cento, não sei o quê, tanto ou feitas para por cento. você não cumprir, então você dá aqueles objetivos que o cara nunca vai conseguir, daí você mata para conseguir, Isso tá errado, né? Isso, você não precisa assim, jogar fora a ideia de que a gente deve ser produtivo, deve buscar mais eficiência, qualidade. Você não precisa jogar fora a ideia de gestão para evitar a gestão produtora de sofrimento, manipuladora de sofrimento. É isso que não pode, entende? Mas a gente não vê. Hoje isso aí tá assim, não vem. Ninguém percebe quando é que você tem um gestor que é, no fundo, um agente assim, patógeno. Gestor de pessoas. Porque cria um ambiente... Não, porque orienta a sua gerência para isso. Porque ele orienta as relações para isso. Ele extrai da guerra e da doença mental mais produção, só isso. Mais produção momentaneamente, não é isso? Mas claro. Não importa que vá destruir a médio e longo prazo. Claro, você fechou o seu Já seu ganhou quarto, o final do ano, dane-se. Você fechou o seu bônus. Ou seja, é uma questão de qual é o tamanho do seu futuro. Quer dizer, o problema é o bônus ou o critério do bônus? Aí vem Não é uma discussão mais complicada, mas assim, porque são os critérios que podem mudar, né? O incentivo, talvez... Vamos chamar bônus de incentivo? É que é bom, você pode traduzir a questão do bônus por uma vida em estrutura de projeto. Né? Então, cada um olha para si como uma pequena empresa. Né? Você, S.A. Isso, vamos dizer assim, funciona até a página 5, depois faz mal. É óbvio que faz mal. Quem está falando isso? Bom, a gente sabe. Quando é que nós vamos começar a incorporar isso na nossa forma de pensar a produção, de pensar as formas de vida, pensar a nossa loucura do cotidiano? Porque senão fica assim, nós estamos fazendo uma série de coisas que a gente sabe que é errado, e daí aparece, olha só, sofrimento, ansiedade, de onde está vindo? Será que é da nuvem? Está chovendo? É Chernobyl? Não, cara, A dá em B. A maneira que a gente está organizado... Não tem como dar outra coisa, isso. É o melhor que está podendo ser feito, né? Então, mas de novo, aí eu fico pessimista quando você fala isso, porque a chance da gente mudar essa maneira, pelo menos na minha... antes de eu morrer, vamos falar assim, é baixa, não é? Então, se mudar... Porque é como falar sobre... A gente está destruindo o planeta, a gente precisa fazer um monte de coisa, e a chance do planeta, da gente mudar a maneira de funcionar para que as coisas fiquem sadias, vou chamar assim essa palavra, seja do ponto de vista ecológico, seja do nosso ponto de vista, pelo menos eu não vou ver, isso, né? Eu acho que você vai ver sim, e talvez você esteja vendo aqui e agora. Porque você escolheu estar conversando com um cara sobre psicopatologias em vez de estar na sua agência de publicidade. Você conseguiu fazer isso. Então, mas eu sei, mas eu não consigo ver a grande estrutura funcionando assim. Né? Assim, as coisas sendo revertidas, as coisas mudando de... Eu acho que todo o movimento, toda a inércia de para onde a gente está indo, estou falando do meu período de vida, tá? Eu não estou falando da humanidade, que eu não sei, mas do meu período de vida eu acho muito difícil de ver. Acho que a gente vai continuar destruindo o planeta, eu acho que a gente vai continuar... Nível, eu acho que a gente vai continuar, talvez, nesse ritmo destruidor das pessoas. Mas é que nessa escala que você está pondo... eu diria assim, como você não sabe o que você está perdendo, você não sabe o que você está ganhando. Aí não tem nem progresso e nem retrocesso. Né? Nessa escala, o Freud tem uma observação bonita em Mal-Estar na Civilização, que ele diz assim, olha, a gente acha incrível que se criem estradas de ferro, olha que legal, só que daí elas levam os nossos queridos entes para longe. Olha só, daí a gente sofre, mas daí a gente inventa o telefone, que traz elas de volta. Você acha que é soma zero isso? Não é soma zero do ponto de vista do real, mas é soma zero do ponto de vista do sujeito. É? Sim. A minha está dando negativa quando eu penso isso. Não a minha pessoal nesse sentido. Eu não posso reclamar de um cacho da minha vida, pelo contrário. Mas eu estou dizendo...
como perspectiva para a humanidade, essa soma para mim dá negativa. Como você entende, né, que eu tô falando? Dizer, do ponto de vista, por exemplo, do real. Nós vamos bater, eu acho que nós vamos bater no muro. Sim. Nós vamos bater no muro, seja ecológico, seja social. A sensação que eu tenho é, nós vamos bater no muro. E a gente não está desviando. Ou não está, existe muita gente tentando desviar. Mas parece que o trem é muito grande, a inércia é muito grande e não vai dar tempo, pelo menos, de eu ver. Essa é a minha sensação. Um outro cara lá, o autor do Sapiens, vai dizer, não, mas nós estamos melhorando, olha as taxas de pobreza diminuindo no mundo. Não, também é verdade. São Qual que é a tua sensação? Qual que é a tua narrativa? Eu diria assim, eu não espero nada, mas ambiciono tudo. Né? Quer dizer, a esperança para mim não é um grande afeto. A gente falou pouco sobre isso, não é um grande afeto. É importante. Do ponto de vista assim, da experiência básica na vida, daquilo que orienta a produção de sentido, daquilo que faz o laço com o outro. Né? A gente é muito enganado por essa ideia de que esperança é bom. Né? Se você não tem esperança, não tem sentido. Se não tem sentido é porque está degradando, está em decadência. Então, a gente precisa se criar ideais que vão o quê? Produzir desejo. Produzir que eu vou sentar na mesa para apostar que eu vou... Estamos indo todos, ou pelo menos muitos, para lá. Né? Quer dizer, essa produção, essa mecânica assim, de produção de sentido a partir da esperança, a esperança é sempre que vai melhorar. E ela, para mim, é profundamente depressiva. Né? Quando eu vejo isso, eu digo, esse cara está exposto à depressão. Né? Por quê? Porque ele precisa de esperança para desejar. Né? Uma posição mais advertida, assim, de que... Buda falava, tira todo o desejo que a vida se resolve, tá certo? Você tem essa, que é uma outra. Né? Não é isso? A da psicanálise, vamos dizer assim, é de que que é possível desejar apesar de. Né? É possível apostar sem esperança. Né? Sem esperança. Mesmo que vai melhorar, é o que vai piorar. Né? Que não é não é a referência a essa. Pode ter uma vida produtiva e bacana, produtiva não no sentido agora rica, interessante, sem necessariamente ter que ter essa. Exatamente, é como você está falando assim. Essa cenoura lá na frente. Essa cenoura, essa crença de que tudo vai terminar bem. Né? Pode ser que não, e vai ter sido divertido assim mesmo. Para uma existência eu consigo entender, assim, para minha existência ou para a sua existência, etc. Sim. Para a humanidade é triste, é só isso. Você entende, né, o que eu estou falando? Quer dizer, é triste porque acaba. Vamos pensar quantas espécies porque a gente podia acabar de outro jeito. Quantas espécies não desapareceram? Vamos dizer, a gente cumpriu o que podia dentro dos limites que dava. Talvez seja assim. Potencialmente a gente podia ter feito outras escolhas, é assim que a sensação talvez seja essa. A gente poderia ter feito outras escolhas que estariam nos encaminhando massivamente. Então estou falando de outras escolhas, de novo, né, como humanidade, não pessoais só, que poderiam estar nos encaminhando para o que me parece uma coisa que talvez fosse mais bacana para todos. E talvez a gente tenha feito várias escolhas, assim, todos nós como responsabilidade individual, mas comunitária, que estão nos encaminhando para o muro. E isso me dá um pouco... É só isso, você fala, putz, certo. Por que nós fizemos isso e não aquilo? Eu concordo contigo. Você entende o que eu estou falando? Meu argumento para isso é o seguinte, que a questão do sofrimento é uma questão política. E a gente, assim, tem narrativas de sofrimento, a gente tem políticas de sofrimento que concorrem entre si. No fundo, é como se a gente tivesse que escolher que sofrimento você quer para a sua vida, né? Que sintomas você quer para a sua vida, qual que vai ser. É claro que isso não é voluntário, isso não é assim, nem é bom escolha, é inconsciente, mas é uma política. Né? Então, aí eu concordo contigo. A gente está se dando conta que a gente fez escolhas, né,
para sofrer assim e não de outro jeito. Isso. E daí quando a gente percebe isso, a gente queria voltar lá atrás. Porque se eu voltasse, eu teria feito de outra forma. Que desejo é esse de voltar atrás e fazer de outra forma? É um desejo terapêutico, um desejo de reconstrução, um desejo de fazer de novo e melhor, o desejo que anima você ter um filho, né? Você agora vai dar certo, agora eu vou acertar. É de consertar mesmo, consertar os seus erros, né? Os seus, se fosse possível. Nossos, Se fosse possível, né? Um desejo de reparar. Reparar, eu acho uma ótima palavra essa. Sim. Então, mas não é possível. Não, mas é possível. Eu acho que é possível, sim. Não, você pode tentar dar a volta ali, né? Tá. Acho que a gente volta nessa atitude um pouco assim, simplória, um pouco preguiçosa, né? De que reparar dá trabalho. É um trabalho de cultura. Né? Reparar, e é mesmo. E não, a gente quer que isso aconteça mecanicamente sem ter que... Não acontecerá. Não acontecerá. Sem esforço não vai acontecer. Sim, é um esforço que a gente não está acostumado a fazer, porque ele não produz no sentido de fins e metas, né? Mas ele torna a vida mais interessante, mais digna, mais leal, mais bela, mais justa. Ela torna o processo mais interessante, mais rico. Isso me parece ser assim o fulcro de toda a retórica em torno da felicidade. De repente ficamos obcecados com isso. Rankings de felicidade, etc. Percebe que essa outra conversa ela é irmã siamesa de por que estamos enlouquecendo e ficando tão loucos? Claro, e a gente fala muito de felicidade porque está exatamente acontecendo. Começa a falar muito, faz esses rankings. E a felicidade tem essas mesmas propriedades. Ela depende de como você a reconhece, ela depende de como você a compartilha, ela depende de como você conta a história da sua vida. É isso mesmo. No final, você pode contar a sua vida daqui, depende de como eu olho. E ao mesmo tempo eu não estou assim completamente livre, né? Para assim, vou escolher contar a minha vida como se eu fosse Van Gogh. Fora alguns mitômanos que conseguem. Mas aí o problema é mais grave ainda. Aí eles conseguem e funciona. Sofrem mais ainda com isso. Mas para dar uma ideia de que é uma liberdade sem voluntarismo, né? Que é difícil da gente aceitar isso. Você fala em liberdade, o cara fala, então é porque eu vou escolher. Eu vou escolher, eu vou comprar na vitrine, eu vou consumir. É outra liberdade, né? Talvez não seja liberdade isso, mas né, é uma escolha. Escolha, isso. Bom, vamos lá. Acho que está um bom momento para a gente falar, para a gente fechar. Eu sempre acabo com a mesma pergunta, na tua experiência, na tua opinião, dentro do ambiente daquilo que a gente está falando, quem somos nós, humanos? Quem somos nós? Eu vou começar me perguntando o que significa nós. Né? Nós, eu, filhinho, mamãe, papai, nós? Esse é nós? Nós todos. Nós que estamos no nosso condomínio iguais a nós? Não, nós todos, nós 9 bilhões. Nos 9 bilhões, eu vou te encher a paciência e dizer, e os 9 milhões que virão? E o nosso trato com os que já foram? Eles fazem parte de nós? Fazem. Não é 9 milhões. Não é 9 bi, Tô te enchendo a paciência. Não, eu entendi, mas fazem. Vamos colocar todos os bilhões. Então, que história é essa nossa? O que nos define, se é que algo nos define? Então, eu estou fazendo esse exercício. Perfeito. Para dizer assim que nós somos essa substância que permanentemente pergunta quem somos nós. Né? Que define onde começa o eles e onde termina o nós, né? Que estabelece as fronteiras, né? Daquilo, vamos dizer assim, onde eu me reconheço como alguém que é idêntico, que é possuinte de si mesmo, né?
eu diria que nós somos quem somos nós, né? Nós somos muito mais do que isso e muito menos do que isso. Nós somos muito mais do que nós conseguimos aprender, como aprender no sentido de... Apreender, com dois Es. Isso, né? Nós somos muito mais do que os nós que a gente identifica e muito menos do que assim um indivíduo autônomo que é capaz de dizer, olha, tem um outro que é como eu e por isso eu faço nós, né? Eu vou ampliando o nós. E o nós é eu e mais um, né? Mas esse eu devia ser entendido como, um pouco como dizem os budistas, né? Assim como uma espécie de carapaça, onde no meio a gente tem um enorme vazio, né? Uma enorme falta de sentido, uma substância que dilui o que é ser o que é ser um indivíduo, e que no fundo faz a gente ficar perguntando quem é que somos nós. Feito? O cara deu um nó do caralho.